Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um projeto base, o que todo cidadão precisa saber sobre política. E hoje nós estamos iniciando o módulo 2, onde estaremos falando e entendendo sobre o mundo político. É muito bom receber vocês aqui conosco e se vocês não assistiram o primeiro módulo, volta lá nos vídeos e assiste, que foi muito bom. Falamos sobre política à luz da Bíblia com o pastor Danner. Hoje, então, vamos tratar esse tema tão importante que é entendendo o mundo político. E no vídeo de hoje, o tema 1 é sobre o papel das esferas políticas e a divisão dos poderes e o papel dos agentes políticos. Né, Lizzy? Bom, felizes por retornar por mais um tema, por mais um módulo, né? E sempre na expectativa de aprendermos, compartilharmos conhecimento, recebermos conhecimento, porque esse é o principal motivo do projeto base e esse tempo para nós estarmos compartilhando dessas experiências. Os nossos convidados sempre muito amáveis, muito queridos, compartilhando do seu tempo conosco, do seu conhecimento conosco, e nós sempre muito agradecidos. Hoje nós vamos receber o professor Matheus Faganello, que vai compartilhar conosco sobre o tema que a Fran já falou aí para vocês. E que bom quando a gente pode, né, ter pessoas que tiram um tempo da sua vida para estarem compartilhando daquilo que já tem experimentado, que já tem vivido, que já tem como base de conhecimento, que é o caso do nosso amigo professor Matheus, que é mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em Direito Processual Civil pela Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Ele é advogado, é professor de Direito Administrativo e Constitucional em cursos de graduação e pós-graduação. Professor, a gente está muito feliz de te receber aqui hoje e de ter esse tempo para compartilhar. O projeto base ele tem essa finalidade, através da rede mundial, através da internet, poder trazer conhecimento para as pessoas, sempre baseado no princípio de que o conhecimento, aliado à inteligência e à sabedoria, e aos princípios que nós defendemos também para uma vida ética, para uma vida moral, para que a política no nosso país seja bem fundamentada, o projeto base vem com esse propósito, né, que é ajudar as pessoas a construírem a sua opinião política. E para construir uma opinião política, a gente precisa ter o conhecimento básico. E a gente fica muito feliz de te receber, fique à vontade aí no nosso meio, também pode falar um pouquinho, se apresentar para o nosso pessoal, para os nossos amigos, e sem muitos protocolos, vamos ao que interessa, que é o nosso tema de hoje. Professor, o papel das esferas políticas, a gente está meio bagunçado nos dias atuais, assim, uma coisa interferindo na outra, e como que a gente traz para o conceito e como que a gente pondera a prática aí entre tudo isso. Esteja à vontade. Primeiro, eu queria agradecer a deputada Lisiane, a deputada Franciane pelo convite. Eu sempre fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, né, em compartilhar um pouquinho e tirar esses assuntos do meio acadêmico, porque são temas que são importantes para todas as pessoas, individualmente, mas principalmente para o nosso crescimento como sociedade, né? Então, ver que existem pessoas fora do meio acadêmico querendo ouvir um pouquinho mais sobre isso e essa posição de vocês de trazer esses assuntos, eu vou estar sempre à disposição para conversar sobre isso, né? Ainda mais nesses momentos em que nós estamos vivendo, como a deputada Lisiane trouxe, são momentos um pouco difíceis, né? Todos os momentos em que nós estamos com alguma dificuldade ou grandes desafios, a situação política como um todo acaba ficando mais complicada, né? Então, tentar entender um pouquinho mais sobre isso nos dias atuais se mostra extremamente importante. E falar um pouquinho sobre essa divisão de atuações, né? O que cada um faz, é fundamental para que a gente consiga entender o que está acontecendo hoje, né? Que algumas das principais discussões que nós vemos é exatamente até onde é que vai a atuação
do poder legislativo, até onde é que vai a atuação do poder executivo, o que que o prefeito pode fazer, o que que o governador pode fazer, o que que o vereador pode fazer, né? Então, é fundamental a gente conseguir compreender um pouquinho sobre isso. Então, já indo para tentar responder, né, essa colocação, a gente tem que compreender o que está por trás disso, voltar um pouquinho no tempo e pensar que, na verdade, o momento em que nós estamos não é fruto de algo que surgiu lá em 88 com a nossa Constituição, mas é uma construção de muitos anos, né? Uma construção que decorreu principalmente de momentos históricos em que todo o poder ele ficava centralizado em uma única pessoa. E essa pessoa, ao exercer esse poder, ela muitas vezes ultrapassava o interesse da coletividade e fazia valer o seu interesse individual. E aí nós víamos tiranos governando o mundo, ou diversos países, diversos estados. Então, o que acabou acontecendo com o decorrer dos tempos? Se procurou mecanismos para tentar limitar o poder, né, de modo a evitar que exista tirania, de modo a evitar que uma pessoa faça prevalecer os seus interesses individuais frente ao interesse de toda a coletividade. Então, essa é a ideia que existe por trás dessa separação de poderes que nós vivemos, né? E aí, por separação de poderes, a gente pode pegar um momento histórico, né, sem fazer grandes digressões aqui, mas só para a gente se localizar. E aqui a gente vai para 1789, Revolução Francesa. Claro que não surgiu lá a ideia de separação de poderes, que a deputada comentou, mas lá foi um marco a respeito dessa separação de poderes, porque se definiu naquele momento, que em especial na França, mas isso depois foi para outros lugares, o poder do Estado ia ser dividido em três. Ou, na verdade, as funções do Estado acabavam sendo divididas em três. Se retiravam esses poderes de uma única pessoa, né? Aquele monarca que tudo podia fazer, e aí às vezes a gente não tem muita noção do que isso significa, né? E aí vai uma sugestão, o pessoal que gosta agora, tem muito tempo em casa e tal, tem várias séries, seriados na internet que vocês podem assistir que mostram um pouquinho sobre isso. É seriado sobre vikings, é seriado sobre a história da Inglaterra. Então, todos os seriados mostram um pouco desse poder centralizado em uma pessoa que, ao mesmo tempo, ele criava as regras, né? Ele definia como as coisas iam ser, ele governava a partir dessas regras, e como ele criava as regras, ele governava, essas regras não valiam para ele, e, por outro lado, se surgia algum problema que precisava resolver algum conflito, ele julgava a favor dele, né? Então, imagina todo esse poder centralizado. Se a gente olha para esses seriados, né, e mesmo que eles não queiram refazer uma construção histórica fidedigna, realista, ainda assim, esses elementos eles aparecem lá e esses elementos eram verdadeiros. A Revolução Francesa vem com uma tentativa de romper com isso, romper com esse poder exacerbado na mão de uma pessoa. Então, surge a ideia de separação de poderes. O que fizeram nesse momento? Pegaram esses poderes que estavam centralizados em uma pessoa e dividiram eles em três pessoas ou três estruturas distintas. E a gente pega um dos poderes, que seria um poder de criar as regras, e atribui ao poder legislativo. Então, fica um dos poderes com a função de criar as regras. Aqui, só para fazer um parênteses, né, a nossa ideia é falar de uma maneira mais simples. Então, a ideia é que se entenda, né? Óbvio que vão ter outras funções do poder legislativo, e isso é muito importante, mas para a gente compreender a divisão, basta a gente pensar que o poder legislativo tem como principal função criar as regras do jogo, criar as leis, definir como as pessoas devem se portar a partir dessas regras criadas pelo poder legislativo. Se pegou ou retirou-se, né, daquele poder centralizado uma outra atividade, uma outra função, que era a função de governar, que é a função de aplicar essas normas e fazer com que essas normas sejam cumpridas pela sociedade. Uma função executiva. E aí surge um outro poder, o poder executivo. Vejam que nós temos dois já aqui separados. O que tudo estava na mão de um monarca absolutista, centralizador,
já está em pelo menos duas estruturas distintas, né? Um legislativo, que aqui inclusive nós temos várias pessoas, e um executivo, que pode ser uma ou várias pessoas atuando. E ainda pegar um terceiro poder, que é o poder de resolver conflitos. Então, quando duas pessoas têm um problema na aplicação das normas, né? Olha, duas pessoas se chocaram os seus veículos e uma quer que a outra pague uma indenização. Isso decorre da legislação criada. Só que como que eu faço a aplicação dessas normas? Quem vai definir isso em razão desse conflito vai ser um outro poder, o poder judiciário. Então, a Revolução Francesa faz isso, retira esses três poderes de uma pessoa só e atribui eles para pessoas distintas. Pessoas ou instituições distintas. E aí nós temos os três poderes clássicos. Poder legislativo, fazendo as leis. Poder executivo, governando a partir dessas leis e se submetendo a essas leis. E o poder judiciário, resolvendo conflitos entre os cidadãos ou entre a população em geral e o governo. Certo? É essa a primeira ideia que surge dessa divisão. E aí nós começamos a responder a pergunta, por que existe isso? Para limitar poder. Para evitar que uma pessoa se mostre ou possa se transformar num tirano, né, na utilização dos poderes colocados sobre sua mão. Mateus, todos os monarcas, então, que exerceram esses poderes foram tiranos? Não, não necessariamente. Mas muitos foram assim, e a forma de começar a controlar isso foi essa primeira separação de poderes. Né? Eu acho que esse é o ponto de partida que a gente precisa compreender para entender o funcionamento do Estado como ele é hoje. A ideia de que nós vamos ter três instituições distintas, cada uma delas exercendo certas funções específicas. Separação de poderes. Até porque isso, né, professor? A gente falando aí sobre... Você falou, será que todo monarca ele era um centralizador, era um autoritário, enfim. Mas primeiro que a gente costuma dizer assim, é da natureza humana governar, né? Ou é natural que as pessoas, e ainda mais aqueles que estão em cargos de poder, terem essa força de governo. E acabava que essa pessoa ela era sempre demandada a tomar decisões. E às vezes decisões precipitadas, equivocadas, como de qualquer ser humano pode tomar uma atitude que não é bom para o todo, para a maioria, ou quem julgava, né? Se aquela decisão que ele tomou, pensando no todo, prejudicou uma minoria, aquela minoria, né, vai se sentir prejudicada, vai reclamar, e que é um pouco do que a gente tem hoje. E o quanto é importante as pessoas compreenderem, porque tem gente que ainda defende, né? Tipo assim, o Congresso Nacional, né? A gente não entende qual é a função do Congresso, ou não entende para que serve, era melhor que se acabasse. A gente vê muitos discursos, assim, de raiva, e eu não tiro, como eu costumo dizer assim, eu não tiro a razão das pessoas reclamarem, né? Mas é esse fundamento dessa distribuição do poder, né, de trazer uma equivalência, uma equidade, um equilíbrio, em prol de que tudo seja mais justo possível, né? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, que não se cria ou não se criou os poderes somente para dizer assim, não tem mais cargo, tem mais gente, que é o que muitos pensam hoje, né? Eu acho que a palavra fundamental, deputada, foi falado pela senhora, que é equilíbrio, né? E tem um outro ponto que foi ressaltado aí, que para mim também é fantástico. A gente não acerta sempre. Muitas vezes a gente erra tentando acertar, só que se a gente... e é difícil, às vezes, a gente perceber os nossos erros. E aí, quando tu tem essa distribuição de funções entre poderes distintos, se tenta criar elementos de que um poder controle o outro para evitar que esse poder, não evitar que ele erre, mas corrigir erros deste outro poder. Né? Então, como isso um conselho de uma grande empresa, né? Um conselho de uma grande empresa é composto por várias cabeças que pensam diferente e que têm o seu poder de voto, o seu poder de influência para que haja um equilíbrio, que não haja uma tendência ou para um lado ou para o outro somente, né? Exatamente. E aí entra um papel, essa ideia de equilíbrio, né? Ele está muito representado no papel do poder legislativo.
que o papel do Poder Legislativo, a forma de composição dele, que traz pessoas com pensamentos distintos, representando classes diferentes da sociedade, visões diferentes da sociedade, é muito importante para que exista uma pluralidade de ideias, né, em todos os sentidos, e que isso possa ser representado, e que essa coletividade consiga chegar a um consenso no bom sentido, né, e o consenso, o que vai ser melhor para o bem comum, para todos naquele momento, né? Então, esses são elementos fundamentais nessa ideia de separação de poderes, ou a fundamentação principal da separação de poderes. Manter um equilíbrio de forças, de poderes, e evitar exatamente que um se sobreponha sobre o outro, né? Claro que os limites, às vezes, eles não ficam muito claros, que é uma das grandes discussões hoje. Só que o fato da gente estar tentando encontrar os limites, né, ver até onde ir, não significa acabar com um dos poderes, né? Tentar identificar isso é uma sintonia fina, na verdade, né? Buscar essa sintonia não significa dizer, não, vamos retirar um dos poderes porque ele só está errando. Eu acho que aí a gente está indo demais para um lado que é arriscado, né? Por mais que a gente possa criticar as decisões tomadas por quaisquer dos poderes. Faz papel, da democracia, né? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso, expressar o que se pensa, né? Inclusive podendo criticar as decisões tomadas pelos poderes. Professor, mas é por isso que é muito importante a gente estar falando desse tema e as pessoas, o cidadão no geral, entender essa divisão. Porque às vezes também parte das próprias pessoas cobranças para os poderes diferenciados que não são daquele poder, né? Por exemplo, nós mesmos como deputados, às vezes somos questionados de posições, de como faria, em coisas que não são da nossa alçada fazer. Assim como o judiciário, ou às vezes o executivo é cobrado de coisas que não cabe a ele tomar essa decisão. Então, por isso que é muito importante a gente trazer isso, né, para todo cidadão entender essa divisão. E depois, no próximo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a democracia, mas as pessoas entenderem que há essa divisão de poderes e por que ela existe, por que ela é fundamental, como a gente falou, que é aquele equilíbrio, né, dividir as tarefas, ter várias pessoas participando, né, no legislativo. A gente tem um conjunto de parlamentares que representam a população, né, Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa e a Câmara Federal, o que faz com que tenha a participação vou dizer de todos, não, talvez não todos, mas da grande maioria da população no geral. Mas o que acontece muito hoje, às vezes, por exemplo, né, um exemplo que as pessoas não entendem. A gente tem um município que passa uma rodovia estadual no meio do município. E aí o prefeito tem recurso, que é uma coisa raridade hoje em dia, mas nós aqui no nosso exemplo, o prefeito está com recurso no caixa, mas ele não pode usar do recurso municipal para arrumar a rodovia que passa no seu município, porque ela é estadual. E aí a população cobra do prefeito porque ela está passando no meio do município. Por quê? E como isso gera, às vezes, tanta burocracia e até discussão entre os poderes de como, né, resolver esses problemas. E eu acho que acho que o professor poderia também explicar, a Fran começou e fez a pergunta, mas explicar bem para as pessoas assim, o que é o poder legislativo, né, o poder executivo e o poder judiciário, separar esses poderes tanto na esfera federal e municipal para as pessoas entenderem esse cenário que a Fran fez a pergunta e por que o prefeito não pode arrumar a RS Perfeito. ou a BR. Perfeito. Vamos lá, a gente vai, eu vou ter que falar mais um pouquinho sobre história para a gente chegar nisso. Vai, a gente está mais ou menos adora história também. No mesmo momento, mas vamos lá. Vamos separar as funções, retomar elas só para ficar bem claro, né? Então, assim, as básicas dos três poderes. A gente tem uma função de executar as leis ou governar, que é a função do executivo, tá? A gente tem a função de criar as leis ou legislar, que é a função do legislativo. E a gente tem a função de resolver os conflitos ou julgar, que é a função do judiciário, tá? Em linhas gerais, quando a gente começa a olhar, a gente olha para isso em âmbito federal, a gente olha para a União, né? E em âmbito federal, o que nós temos como quem governa? Quem governa é o presidente da República. Quem legisla em âmbito federal é o Senado Federal e a Câmara de Deputados.
Então, são duas casas, né, que vão ser responsáveis pelas leis em âmbito federal. E nós temos também, em âmbito federal, um judiciário, que aí engloba o STF, engloba o STJ, engloba os juízes federais, engloba o TRF. Tá? Então, essa é a primeira divisão que nós temos em âmbito federal, certo? Legislativo, executivo e judiciário. Cada um deles com seus papéis. Só que o Brasil é uma federação. E aí entra um outro conceito que a gente tem que compreender para entender por que dá essa questão lá no município, de o município não poder colocar dinheiro numa rodovia estadual, ou eventualmente aquelas outras discussões que nós temos visto bastante hoje em dia, envolvendo essa pandemia que nós temos, sobre mas o que o prefeito pode definir sobre as limitações da população no seu município, o que cabe ao governador e o que cabe ao presidente da República definir quanto a isso. E aí, para a gente entender essa ideia de federação, a gente segue lá no século XVIII, né, eu falei 1700 e finalzinho da Revolução Francesa, e vai para uma outra revolução importante, ou uma independência, que é a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para quem não acompanhou muito essa história, mas é bem interessante, ele era, na verdade, formado por 13 colônias, né, que eram colônias da Inglaterra. Eles fizeram uma guerra de separação no final do século XVIII e conseguiram se separar essas 13 colônias. Essas 13 colônias, ao se separarem da Inglaterra, do Reino Unido, no caso, formaram, por assim dizer, 13 novos países. 13 países independentes, tá? O que hoje nós pensamos como país. Eles começaram a funcionar com 13 países, né? Cada um desses países, em tese, com seus 3 poderes. Então, cada um deles tinha executivo, legislativo e judiciário. Cada uma das colônias com esses 3 poderes. Só que passados, e veja, isso não foi do dia para a noite, tá? Passados mais de 10 anos do momento em que eles fizeram a independência, e eles discutindo isso, eles perceberam que separados, eles não tinham todo o poder necessário, toda a capacidade necessária para se defender, para negociar com a Europa. E o que eles resolveram fazer? Se unir. Então, eles têm 13 países, vamos chamar de países aqui, né, as 13 colônias, que resolvem se unir para, conjuntamente, ter maior poder. E aqui o poder no sentido de maior capacidade de lidar com a diversidade. O que essas colônias fizeram? Elas pegaram uma parcela do seu poder individual e transferiram ela para uma outra entidade. A entidade que eles chamaram de União. Então, a união das 13 colônias transferiu uma parcela desse poder para a união ou federação. E aí surge a primeira federação. O que é uma federação? É a união de estados. Só que esses estados, no momento que transferem isso para a união, elas transferem para a união uma quantidade de competências, algumas atribuições. Quais atribuições? Algumas atribuições de governo, então eles passam um poder executivo, algumas atribuições legislativas, então a União passa a legislar sobre determinados assuntos, e algumas atribuições referentes a questões de conflitos, passa ao judiciário. Então vejam, a União, no caso dos Estados Unidos, que é onde surge a primeira federação, surgiu pela união de estados que entendiam que conjuntamente teriam mais força, mais poder para lidar com as adversidades. E ao fazer isso, elas pegam uma parcela daquele poder que eles tinham individualmente e transferem conjuntamente para a União, tá? Para a federação. Por que eu estou contando essa história? Para a gente conseguir compreender o que é a nossa federação, porque a gente, quando se transformou numa república, a gente copia essa ideia americana. E o que é essa ideia? A ideia é a seguinte: eu tenho uma série de competências. Dentro das competências legislativas, por exemplo, que estão a cargo do legislativo, tem uma série de assuntos que precisam ser legislados. Desde moeda, a orçamento, onde vai passar a estrada, se vai ter uma desapropriação, uma série de assuntos que dependem de legislação. Né? O que vai ser crime, o que não vai ser crime, que tipo de pena vai ser atribuída. Então, veja, tudo isso depende de legislação. O que os Estados Unidos fez naquele momento? Os estados se uniram, fizeram uma constituição e atribuíram à União, à federação, alguns assuntos bem específicos. E disseram o seguinte: União, esses assuntos são seus. Você legisla, você governa e você julga esses assuntos.
Todos os demais assuntos ficam com cada um dos estados. Tá? E aí eu começo a ter distribuição. Então vejam que aqui eu dupliquei. Aquela figura que eu tinha em cada um dos estados, legislativo, executivo e judiciário, eu passei para a União também, legislativo, executivo e judiciário. E passei alguns assuntos para ela regular. Só que no que se faz isso, eu não estou criando hierarquia. Não é que a União manda nos estados. Ela tem assuntos diferentes para tratar. Só que quando os Estados Unidos fez isso, ele fez num grau, numa medida muito menor do que nós temos no Brasil. Então, o que eu quero dizer com isso? Lá, os estados, né, como nós temos nossos estados aqui, eles têm muito mais competências. Eles podem tratar sobre muitos outros assuntos que nós não podemos. 2 exemplos aqui. Nos Estados Unidos, quem define se vai ter pena de morte ou não são os estados. Quem define se determinado entorpecente o uso dele vai ser considerado crime ou não são os estados. Então, vejam que isso no Brasil está tudo sob competência da União. Tá? A gente copiou esse modelo, trouxe para cá e fez isso. União e estados. Só que a gente, para complicar ainda mais um pouquinho a situação, a gente criou uma outra esfera, que é o município. E aí a gente pegou esses poderes, o legislativo e o executivo, e replicou ele em âmbito municipal. E aí eu tenho uma esfera municipal, uma esfera estadual e uma esfera federal. Todas elas com autonomia. Por que é autonomia? Porque em cada uma das esferas, a população que reside nesse lugar tem a possibilidade de escolher os seus representantes. Isso é autonomia. Vocês escolhem os prefeitos, vocês escolhem os vereadores, depois vocês escolhem os governadores dos estados de vocês, vocês escolhem os deputados estaduais do estado de vocês, e depois vocês escolhem em âmbito federal o presidente da República, os deputados federais e os senadores. Isso é autonomia. Não é o presidente que define quem é o governador. Não é o governador que define quem é o deputado. Há uma autonomia para essa escolha. Então, nós criamos as 3 estruturas. Agora, a gente precisa dar nome para essas estruturas. O que o presidente é em âmbito federal, o governador é em âmbito estadual e o prefeito é em âmbito municipal, executivo. O que a Câmara dos Deputados e o Senado são em âmbito federal, a Assembleia Legislativa e os deputados estaduais são em âmbito estadual e a Câmara de Vereadores e os vereadores são em âmbito municipal. No judiciário, que nós não temos um âmbito municipal, mas o âmbito estadual do judiciário é o Tribunal de Justiça. Tá? Vamos cortar, deixar o judiciário um pouquinho de lado, que isso não é o principal problema, até porque eles não são eleitos, não entra tanto nessa nossa discussão atual de democracia, e vamos olhar para outra figura. Né? E aí tentar entender como é que funciona isso. Por quê? Porque a principal dúvida, o principal problema que eu vejo surgir é que as pessoas acham que a União manda nos estados e os estados mandam nos municípios. Isso não é uma verdade, tá? Gente, isso é um erro muito comum, inclusive para quem estuda isso na faculdade. Tá? Então, é normal a gente ter essas dúvidas no dia a dia. Tá? Não é assim. A gente ouviu bastante isso agora com essa questão de isolamento social, fecha e abre, as pessoas diziam, mas como que o prefeito está desobedecendo a ordem do governador? E esse conflito de responsabilidade e de divisão aí, né? Exatamente, é um exemplo excelente. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que é de interesse local é de competência do prefeito e, consequentemente, dos vereadores, né? Aquilo que é de um interesse regional é de competência do governador e dos deputados estaduais. Já aquilo que é de competência, de interesse nacional, é de competência do presidente da República, Senado e Câmara dos Deputados. Né? Então, a lógica aqui é âmbito de competência. Claro que muitas vezes isso não é muito fácil de determinar. O que eu quero dizer com isso? Alguns assuntos, a Constituição ela é muito pontual em dizendo sobre isso quem deve legislar é a União. Então, por exemplo, no Brasil, sobre direito penal, quem legisla é a União. Quem vai fazer isso, então? Câmara dos Deputados e Senado Federal. Se um deputado estadual muito bem intencionado quiser alterar a legislação penal e fizer a melhor lei possível em direito penal, essa lei vai ser considerada inconstitucional, porque não é competência dele. O mesmo para um vereador. Ele não vai poder criar uma regra de direito penal no município dele diferente da regra em âmbito federal.
tá? Porque a Constituição é muito clara a respeito disso. No entanto, existe na Constituição uma certa um campo meio enuviado, assim, meio cinzento, então deixa muito claro qual é o âmbito de atuação de cada um dos poderes. Por exemplo, saúde. Na saúde, há uma competência concorrente, que é de todos eles ao mesmo tempo, né? E com isso acaba criando âmbitos de atuação que, no caso concreto, não tem muita facilidade assim, para dizer, não é até aqui que eu posso ir. E aí, quando eu tenho um conflito, quem é que vai resolver isso? Poder Judiciário. Por isso que acabou tendo uma série de discussões que desaguaram no Judiciário sobre o campo de atuação, até onde é que podia ir a atuação de um prefeito, até onde podia ir de um governador. E em diversas situações, a posição do prefeito prevaleceu em relação ao do governador e ao do presidente da República. E isso mostra bem que não há essa hierarquia. Assim, distribuição de competências. E aí aqui eu posso voltar e ir diretamente para a resposta à pergunta da deputada Franciane sobre a questão da rodovia. Se é uma rodovia estadual, é competência do Estado cuidar dessa rodovia. E se o prefeito municipal pegar o dinheiro dele e utilizar essa rodovia sem que haja uma autorização legislativa ou seja firmado um instrumento entre o município e o Estado, ele vai estar invadindo uma área de competência que não é dele e vai ser responsabilizado por estar fazendo isso. Ah, mas ele quer fazer algo muito bom. Pois é, mas é que houve uma ideia de separação de poderes exatamente para que ele não possa sozinho definir o que é bom e o que é ruim. Ele precisa respeitar esses demais poderes para que os demais poderes auxiliem ele a identificar o que é bom e o que é ruim para toda a coletividade. Um exemplo bem simples para ficar prático para o pessoal entender. O prefeito de Nova Prata me procurou na Assembleia dizendo, olha, a gente tem um trecho de estrada, eu tenho condições de cuidar, eu tenho como pavimentar, só que ela é uma RS. E eu gostaria que o Estado me cedesse esse trecho. E aí nós procuramos o Estado para ver se tinha algum empecilho, alguma coisa. Não, por nós tudo bem. E aí, por lei, a gente fez a cedência, vamos dizer assim, ou a gente passou a responsabilidade daquele trecho para o município e hoje eles estão terminando de pavimentar lá e está tudo certo, porque está regulamentado em lei. Perfeito, é essa a ideia. É que aí a gente, um dos elementos da democracia, até para haver um controle, uma relação entre os poderes, é que determinados procedimentos, e aí sim a deputada Franciane tem razão, que são um pouco burocráticos, determinados procedimentos precisam ser seguidos, né? Exatamente para que as pessoas possam ter controle, para evitar que eventualmente isso tenha sido feito com uma finalidade que é pessoal do prefeito e não atenda a toda a coletividade. Obviamente, não devia ser a situação de lá, mas esses procedimentos que, infelizmente, tornam o agir do administrador público mais burocráticos, eles existem como uma forma de proteção de toda a coletividade. Eles estão sempre corretos? Não, a gente pode discutir eles, se eles deveriam existir nessa medida, mas o motivo pelo qual eles existem é esse, é uma proteção do bem comum, né? Essa é a ideia. Muito bem, eu lembro que na época até teve a consulta, né? Foi feita uma consulta à Câmara de Vereadores do município, se realmente isso era importante para o município, se realmente havia orçamento no município para cuidar desse trecho da estrada. Então foi toda uma conversa, um diálogo, e aí por lei então se possibilita que agora então o município seja o responsável, né? Só que não é só a pavimentação, agora ele passa a ser responsável por todo o resto. Mas eu acho que a gente consegue compreender bastante, assim, né, Fran e Matheus, essa divisão, embora eu vejo muito quente, eu sei que o nosso tempo está praticamente estourado aqui, mas eu vejo muito quente e latente nos dias de hoje a discussão em relação ao STF. E nós vimos muitas vezes, e atualmente mais ainda, o STF muitas vezes legislando. Né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre como o senhor percebe isso e para as pessoas entenderem a função do judiciário, principalmente a nível nacional, para a gente não abrir muito, mas a nível nacional nesse sentido. Não, perfeito. Vou tentar não me estender muito até pelo nosso tempo, mas, como a gente disse, o papel do judiciário é resolver conflito.
né? E a gente, quando fala em separação de poderes, você deve ter ouvido falar, o pessoal em geral também, que é a ideia de freios e contrapesos. O que é isso? Eu tenho que manter um equilíbrio entre os poderes. Tá? Para manter esse equilíbrio entre os poderes, eu crio mecanismos que relacionam esses poderes entre si. E, eventualmente, faz com que o poder possa travar o funcionamento de outro para evitar que algo errado seja feito. Né? Por exemplo, o legislativo está fazendo uma lei. O presidente entende que essa lei não é uma lei adequada, ele pode vetar a lei. No entanto, se o legislativo entender que essa lei é correta e deve ser feita, o legislativo pode derrubar o veto do presidente da República. Eventualmente, o presidente da República vai indicar alguém para uma posição, né? Um cargo específico. Essa indicação, muitas vezes, precisa passar pelo legislativo para que essa pessoa seja aprovada. O senador, a indicação de um ministro para o STF é uma forma de controle entre esses poderes. Qual é o papel do STF, principalmente, nessa relação de freios e contrapesos? É identificar se na atuação legislativa, o legislativo fez uma lei que passou por sanção do presidente da República, essa lei ela não é eventualmente inconstitucional, não contraria aquela Constituição que é papel do STF guardar. É o guardião da Constituição, né? Então, se ele identifica que uma lei é inconstitucional, ele tem como um papel retirar essa lei do ordenamento jurídico, declarar ela inconstitucional. O problema é que, ao longo dos anos, se verificou que, muitas vezes, a inconstitucionalidade ela se dava por ausência de normas, e não pela norma ter sido feita. E aí, em razão disso, o STF começou, ao invés de ser apenas um legislador negativo, no sentido de retirar a norma, ele começou a desenvolver um papel de legislador positivo na falta de normas eventualmente feitas pelo legislativo. Né? Com esse caldo de cultura é que chegou um pouco no que o STF está hoje. E aí ele acabou, nesse meio tempo, desenvolvendo instrumentos, inclusive legislativos. Né? Eu digo legislativo entre aspas, porque não é lei propriamente dito, mas que ele cria a norma que passa a valer para todo mundo com efeito vinculante. É o exemplo, a súmula vinculante. Né? O porquê disso é que muitas vezes a sociedade, e aqui a sociedade como um todo, entendia que o legislativo e o executivo não estavam fazendo o seu papel e começou a exigir de um outro poder que assumisse essa função. Isso foi passado para o judiciário e isso aumentou o poder do judiciário, ou em especial do STF. Se isso é bom, se isso é ruim, buenas, isso já dá mais 2, 3 dias para a gente conversar sobre isso. Em resumo, quando a Constituição foi pensada, e aqui é uma opinião do Matheus, ela foi pensada com o STF sendo esse legislador negativo, em dizer que algo é inconstitucional e retirar quando ele é inconstitucional, mas não criar algo por ausência de norma. Isso deveria ser feito pelo Poder Legislativo. Né? Mas o Poder Legislativo não cumpriu o seu papel, buenas, em razão disso, acabou sobrando esse poder para o Judiciário, e sim, hoje eu entendo que ele está legislando positivamente. Isso não é um problema só brasileiro, tá? Isso se encontra em vários lugares do mundo, é muito estudado, no mundo afora, Estados Unidos, por exemplo, estuda muito isso, e o pessoal chama de juristocracia, que seria uma democracia, tira o demo de população e coloca júris, que seriam os juízes governando. Né? Tem que se tomar cuidado, mas tem que também estudar bastante. Dá para fazer um bate-papo só sobre isso. É com o maior prazer. É um tema e as pessoas estão querendo adoro. muito saber, porque elas me indagam bastante e a gente tira meio que um termômetro assim pelas nossas redes sociais, né? Quando as pessoas começam a nos demandar e perguntar, mas pode isso? Mas como é que é isso? Mas por que a Câmara não faz? Por que não tem uma lei sobre isso? Por que vocês estão esperando? Então, esse tema, assim, dá para a gente fazer um bate-papo só sobre isso mesmo, sobre essa questão do poder judiciário estar tendo que se manifestar mais em relação a certas situações que nós vemos aí, que eu também, de certa forma, não concordo, porque acho que tem isso deve nascer por onde a Constituição defenda que nasça, né, que seja do Poder Legislativo, enfim, para que cada um cumpra o seu papel na sua essência aí. Mas, Fran, eu sei que tu tá com uma cara, assim, querendo cortar a gente, porque tá chegando a hora de encerrar, né? Não, eu adoro, porque eu tô revendo as aulas de Direito, que já faz um bom tempo, né, que eu não estudava. Então, assim,
É bom para a gente recapitular, mas nós o temos legal que é que a cortar gente está vivendo na prática agora aquilo que a gente estudou. o que a gente estudava, né? E aí o professor De dentro, falando e vai passando um filmezinho assim na cabeça da gente, e aí eu reforço mais uma vez a importância de todos, né, entenderem essa divisão, entenderem o que cada um pode ou não fazer, porque parte muito da democracia, a participação da população como um todo. E hoje nós às vezes temos pecado como cidadão é de acompanhar de perto a política e participar. Mas aí já é o tema para o próximo vídeo, né, onde nós vamos falar da democracia. E eu queria então, professor, agradecer por essa participação, por essa aula maravilhosa, que é uma maneira leve de se entender. Muito obrigado. Foi por isso que o senhor foi nosso convidado, que a gente conhece o seu jeito de passar tudo isso, e dizer para o pessoal que no próximo vídeo nós vamos estar falando então sobre democracia e você não pode perder, né, Liz? Vamos voltar no próximo, já deixa programadinho aí, já marca no sininho para despertar quando a gente postar o vídeo, porque eu tenho certeza que todos estão muito curiosos para falar sobre democracia, nesses dias em que as pessoas falam que a democracia está em risco, está ou não está, o que é? Nós vamos para o próximo bate-papo, então, com o professor Matheus Faganello. Muito obrigada, professor, e até a próxima.